Muito bem, vamos a mais uma ferramenta de organização, sistemas e métodos e vamos falar agora de formulários. Os formulários estão inundando as organizações desde sempre. Então, os formulários podem ser classificados em formulários planos, contínuos, eletrônicos. Essa é a classificação que tem no material de vocês. E, mais uma vez, nós vamos seguir o conjunto de slides que eu os preparei, que apresenta, então, justamente esta classificação de formulários, em formulários impressos e formulários eletrônicos. Essa é uma tipologia muito comum. Os formulários impressos, então, são instrumentos utilizados pelo administrador para receber, transportar e arquivar dados utilizados nas rotinas de trabalho. Então, a grande função dos formulários é a de comunicação de dados. Formulários impressos são ainda muito utilizados. Os formulários impressos têm determinadas características. Vocês têm no slide de vocês um modelinho ali de requisição de material. Atentar que a requisição de material, ou todos os formulários nesse sentido, tem que ter uma identificação, ele tem um logotipo, um título, um número, né? Um código do material, quantidade, unidade, esse corpo aqui de informações, uma data, uma assinatura e o código lá embaixo. Esse código serve justamente para identificação de quando se manda fazer esse formulário em gráficas, para identificar já o formulário que é feito, né? A minha grande preocupação com formulários é quanto à sua aplicabilidade, quanto ao seu uso, né? Muitos formulários são utilizados sem serem preenchidos corretamente. Então, aqui entra mais uma vez o que eu já tinha falado sobre a coleta de dados. Quando a gente quer fazer uma análise e verificar se esse formulário ele é necessário, ele é bem utilizado, ele é superdimensionado, subdimensionado, a gente precisa ver justamente com quem usa, quem é o usuário desse formulário. Qual é a informação que ele utiliza que vem desse formulário. Então, é preciso ir lá com quem utiliza e verificar se de fato ele é utilizado, né? A gente conhece situações em que chega para perguntar o que utiliza esses formulários. Não sei, ele chega aqui e eu arquivo, não utilizo para nada. Outras vezes a gente chega e pergunta para que você utiliza, né? Qual é a função, ou quais as informações são importantes deste formulário. Esse formulário ele tem várias informações, mas não tem a que eu preciso. O que eu preciso é tal. E aí essa informação que ele precisa não está preenchida. E às vezes ela está no formulário, mas não é preenchida. Então precisa ver com quem preenche o formulário, se ele também sabe qual é a informação, para onde vai. Então, quando esse tipo de questionamento é feito, a gente consegue verificar exatamente que formulários são necessários, quais são desnecessários, quais os que precisam ser readequados, redimensionados. Eu creio que vocês têm uma atividade de formulário e a gente percebe que, às vezes, ele tem informações repetidas. Tem formulários que são muito mal distribuídos, que não tem um espaço adequado para se preencher, né? Um formulário de produção, por exemplo, que ainda tem que preencher lá o que foi produzido, quantidade ou alguma especificação. Formulários que constam assinatura embaixo e não são assinados ou não são datados. Então, a minha preocupação é justamente essa. O formulário deve ser adequadamente preenchido. O formulário eletrônico. O formulário eletrônico é um instrumento utilizado para receber, coletar, transportar, disseminar e depositar dados parametrizados em bancos de dados, pela empresa ou pelo mundo, por isso eletrônico, em qualquer língua, em qualquer moeda, em tempo real. É uma interface entre o usuário e o banco de dados. Então, muitos formulários eletrônicos eu não preencho e envio para uma pessoa específica, mas ele vai para um banco de dados onde várias pessoas, usuários, têm acesso aos mesmos. Então, vocês têm ali algum modelinho também de um formulário preenchido eletronicamente, atendimento ao usuário, tem lá o número de chamada, o tipo de atendimento. Nesse tipo de formulário é interessante colocar
a data de abertura, de encerramento, às vezes o horário, né, o nome do usuário, o ramal. Então, dependendo do uso que é dado, o número máximo de informações que são necessárias e, mais uma vez, precisa ser verificado quem vai utilizar esse material. Então, fazendo uma decomposição da estrutura, tem alguns dados que são dados de cabeçalho, do conteúdo, de conclusão e de rodapé. No slide de vocês tem esse desmembramento, então. Tem um pontilhado, um serrilhado, que ele vai indicar no formulário impresso agora, né? Falando do formulário impresso, os dados do cabeçalho, então, né? Tem uma serrilha, tem um espaço para o furo, o arquivamento, porque uma das grandes funções do formulário, tanto eletrônico quanto tanto o impresso quanto o eletrônico, é o arquivamento de dados, né? E isso por quê? Porque a partir deles eu tenho um histórico do que aconteceu, um histórico de produção, eu tenho um histórico de vendas, eu tenho um histórico de, enfim, dos dados que ele traz. Então, o arquivamento, ele é importante por isso. Então, se esse formulário ele vai ser um formulário que vai ser arquivado em determinado setor, tem que cuidar a necessidade de ter esse espaço aí de arquivo, né? Uma margem para o arquivo. Aí também é importante, nos dados do cabeçalho, ter o número do formulário, que é também essa função do arquivamento e de resgatar a história de venda, de produção né, requisição de material, no caso aqui. Quantas requisições foram feitas no mês, quantas requisições de determinado produto. Então, tem alguns levantamentos que vão nos gerar informação para a tomada de decisão, né? Também consta ali o título do formulário, o logotipo e as opções de uso, se ele é um material, né, essa requisição estocável, não estocável, se é de material permanente. Então, tem informações que eu já posso ter no formulário, no cabeçalho do formulário. Dando sequência, no slide, vocês têm lá dados de conteúdo. Então, a malha de célula que chama, que é o corpo do formulário. Então, no corpo, vai lá, a gente tem campo para dados fixos, então tem várias alturas e larguras aí que são definidas. Tem um espaço ali de fundo que pode ter cores diferentes, né? Tem várias tonalidades. Tem uma informação ali de manter o estoque do material de consumo por 15 dias. Não faça estoques desnecessários. Então, essa é uma mensagem que pode estar impressa no formulário. Lembram que é um formulário de solicitação de requisição de material, né? Então, eu posso ter uma observação, enfim. Depois, tem um código que vai na linha logo abaixo, o nome do órgão ou setor que está sendo requisitado, o telefone ou ramal. E na sequência tem o título da coluna, né? Das colunas verticais, colunas são verticais, mas ali então, naquele espaço, título do material, a quantidade, a unidade e a descrição. Então, e deixar o espaço necessário para o preenchimento destas variáveis. Então, tem que ter um traço, os traços internos podem ser verticais, podem ser mais finos, né? Para separação das colunas, e o traço das linhas, para a formação das linhas, também são traços mais finos do que os traços externos ou os que delimitam a indicação daquela malha de célula, da informação que vai ser preenchida. No slide seguinte tem os dados de conclusão, que são campos para formalização dos dados de conteúdo pela autoridade competente. Então, em geral, tem data, o nome de quem preencheu, o cargo, o número da requisição e, por fim, os dados de rodapé, que pode ter lá o código do formulário, o formato de acordo com a ABNT. Então, lembrando aqui que a Associação Brasileira de Normas Técnicas tem já definido o padrão de formato de formulários, assim como vai ter também, a gente vai ver depois que tabelas seguem as normas do IBGE. Então, tem alguns formulários que estão já com essa padronização. E depois, órgãos de destino das vias do formulário. Então, se ele tem uma via, a primeira via vai para o almoxarifado, segunda via para o usuário. Tem formulários que têm, né, de pedido de
Muitas vezes o pedido de determinado serviço, né, tem 2 vias, o que vai para a fábrica, o que vai para o cliente. Ou 3 vias, o que vai para a fábrica, o que fica no escritório, o que vai para o cliente. Então, vai depender. No modelinho de formulário eletrônico, a gente também tem dados de cabeçalho, vai lá, diagnósticos, problemas de separação Kanban, por exemplo. Dados de conteúdo, que é o assunto principal do formulário, os dados de conclusão, também com o responsável, um código, né? E os dados de rodapé, que é o arquivo que identifica o código que identifica o formulário, e data e um manual de instruções ali, se alguém precisar de ajuda de como preencher aquele formulário. Um exemplo de formulário eletrônico bastante complexo é o próprio imposto de renda, que nos toma um tempo bastante grande, e é um exemplo de formulário que tem um grande número de informações. Lembrando que a gente falou lá no início dos princípios de racionalização, então a gente vai falar aqui dos princípios para criação e racionalização de formulários. Voltando lá, o princípio da centralização, o controle da criação, extinção ou fusão de formulários deve ser centralizado, considerando algumas vantagens, como evitar a proliferação de formulários, haja visto que se eu tiver a criação de formulários em diferentes setores, a gente consegue identificar, já identificou que quando isso ocorre, a gente tem um exagerado número de formulários circulando pela empresa, e isso é duplicidade de tempo, duplicidade de informação, incorre numa possibilidade maior de erros. Outra vantagem da centralização da criação de formulários, evitar a criação de formulários ineficientes, evitar a inserção de dados errados, desatualizados, incompletos ou na hora errada nas rotinas de trabalho, evitar a disseminação de informações não planejadas pelas rotinas de trabalho, controlar custos, porque os próprios formulários, eles implicam num custo, eles têm um custo para serem produzidos. Então, dependendo do tamanho da organização, se a gente pensar na própria universidade, por exemplo, se cada setor criar o seu próprio formulário, o que acontece? Tem um custo de produção desse formulário. Agora, se for centralizado isso num único lugar, eu tenho um maior poder de negociação para fazer um maior número de formulários na gráfica, por exemplo. Então, reduz o volume, reduz o custo. Considerando o segundo princípio, para a criação e racionalização, então, o princípio da criação de que um formulário somente deve ser criado se tiver finalidade específica e somente deverá ser mantido depois da tentativa de supressão ou fusão não forem viáveis. Então, só manter se não tiver como juntar 2 formulários. Por exemplo, eu posso ter um formulário de requisição de materiais e um formulário de solicitação de materiais. Eles são muito próximos, são muito parecidos, mas a gente já verificou numa determinada organização que existia o formulário de solicitação de materiais que era usado por determinados setores, outros setores usavam um formulário de requisição de materiais e um terceiro setor me parece que tinha um outro tipo de formulário para ir até o almoxarifado solicitar um material. Então, o que acontece? É possível suprimir, é possível reduzir para um só? Ótimo, então isso pode ser feito. Agora, se tiver uma justificativa muito importante de que tenha que se manter os 2, porque tem características específicas do produto, não sei, que tenha que manter, nesse caso, com uma boa justificativa, mas senão ele não deve ser mantido. Considerando o princípio da automação, então, criar formulários eletrônicos e transformar formulários impressos em eletrônicos. Este é um outro princípio importante. É possível fazer aquela requisição de compras que era manual, fazer no sistema? Já tem o sistema está funcionando? Se a gente estiver falando de uma micro e pequena empresa, talvez isso não esteja ocorrendo ainda, mas um grande número de pequenas empresas, os sistemas de controle de estoque, sistema de controle financeiro já estão informatizados. Então, é possível gerar
requisição de compras, requisição de solicitação, requisição de materiais do almoxarifado, por exemplo, no sistema e imprimir sempre que for necessário. O princípio da parcimônia. Quanto ao formulário, um formulário bem construído não deve ter mais dados que os necessários para realizar as operações para as quais foi projetado. A gente já comentou sobre isso, quer dizer, o formulário ele precisa ser claro, ser conciso, ser específico e não ter muitos espaços sobrando, espaços que não são preenchidos, espaços que ninguém utiliza. Então volta lá e pergunta para quem vai ser enviado, quem utiliza, que informações utiliza, como que é preenchido. E aí sim evita se obedece o princípio da parcimônia. O princípio da persistência quanto a formulários diz que um formulário deve estar sempre pronto para ser utilizado, buscando dados nas entidades fonte necessários para a sua operação e remetendo dados para as entidades de destino ou banco de dados. Então, é o que a gente já tinha visto também. Ele deve estar pronto, adequado, não tendo que ser remodelado constantemente. O princípio da ordenação, que um formulário deve estar estruturado na sequência lógica de entrada dos dados, né? Obviamente, quer dizer, quantidade, unidade, a descrição do material, quer dizer, essa sequência é uma sequência lógica de preenchimento dos dados, atentar para essa ordenação, não ser um formulário confuso e com informações descabidas, né? O exemplo ali, a data é dia, mês e ano, se for um formulário, né, nacional, obviamente, internacional se é invertido. O princípio da permanência diz que os dados permanecem em depósito de dados, não em formulários. Então, desta forma, se entre um processo e o outro deve haver alguma defasagem de tempo, então é necessário um depósito de dados que receba dados do primeiro processo e forneça dados para o segundo processo. Então, esse é o cuidado que deve ter os formulários. Então, quando isso ocorre, a necessidade de que existam formulários de um determinado departamento e que seja passado para um segundo departamento. O princípio da estrutura, melhorar todos os formulários sobre os aspectos das características físicas e técnicas, que a gente já viu. O princípio da dimensão, então todos os campos dos formulários devem estar rigorosamente dimensionados para receber os seus dados. Não é ter um espaço exagerado para colocar a data e um espaço mínimo para escrever a descrição do material. Então, fazer essa análise, essa adequação. E o princípio da tipologia, que diz que cada campo do formulário deve ter definido o tipo de dados que serão nele inseridos, de forma a reduzir a margem de erros de preenchimento e aumentar a velocidade do seu processamento. Então, ter claro o título do formulário, objetivo, para que ele serve, e cada um dos dados que tem que ser preenchidos, preenchidos de forma adequada, de forma correta, que não dê margem de erro do que tem que ser preenchido, se é a descrição, se é o dimensionamento, então verificar exatamente o que deve conter, né, qual é o texto, qual é o número, qual é a data, qual é a moeda, enfim. Ainda quanto aos formulários, para quê? Né? Para que eu vou criar um formulário? Então, um dos objetivos é para fixar responsabilidades. Por exemplo, uma ficha de empréstimo da biblioteca, eu estou fixando a responsabilidade, quer dizer, eu tenho um prazo para entregar, enfim. Registrar o estado de uma operação em um determinado ponto, quer dizer, as fichas de inspeção. Então, eu estou registrando até que aquele processo, se foi feito até ali, quem fez, enfim. Outro objetivo, transferência de informações, que é a principal, na minha opinião, como uma ordem de serviço, né? Preenchimento de ordem de serviço, preenchimento de solicitação de um pedido que vai para a fábrica, controlar dados, como por exemplo as fichas de estoque, né? E as fichas de estoque, elas ainda existem de forma mecânica e eu diria que a maioria dos formulários preferencialmente de forma eletrônica, mas ainda eu preciso verificar essas fichas de estoque ainda existem e elas têm esse objetivo de controlar, né? Tem algumas informações aqui quanto à gramatura do papel, né? A espessura, o tipo de papel, a cor do papel, a cor da tinta, o formato do papel, que eu já falei que está na ABNT, são características físicas que devem ser levadas em consideração
na elaboração do formulário. Então, também, o formulário tem aplicativos aí já para a criação de formulário, tem aplicativo de gerenciamento de banco de dados, tem definição da imagem, de tamanho, né? E os formulários eletrônicos precisa ter esse dimensionamento, se eles suporta, a rede suporta, se precisa de memória disponível para armazenamento desses dados. Então, esses estudos são relacionados ao formulário, né? E aí a gente precisa também fazer uma avaliação de custos, né? Entre formulários eletrônicos e formulários impressos. Quanto aos formulários eletrônicos, tem aplicativos, tem equipamentos, tem rede, armazenamento suficiente. Os impressos, pode ser impresso frente e verso, porque os impressos é papel é madeira, e aí a gente entra na questão da sustentabilidade. A gramatura, a textura, o tipo de papel, se precisa de uma numeração tipográfica, então tem que fazer o levantamento, orçamento, formatos, né, se estão dentro de um padrão, que tipo de reprodução, se vai ser via cópia, se vai ser via gráfica. Vantagens dos formulários eletrônicos. Então, reduzir a margem de erros de preenchimento a zero. Então, essa é uma grande vantagem, porque eu posso preencher, readequar, modificar. Controlar no sistema o tráfego de informações, fazer levantamentos, fazer gráficos que me demonstrem isso. Transmitir a informação em tempo real é a grande vantagem do formulário eletrônico. Redefinir parâmetros instantaneamente, quer dizer, eu estou preenchendo e posso calcular a moeda, se estivermos falando de formulários de importação e exportação, o preenchimento, o cálculo da moeda, da língua, a correção dos textos, usar aplicativos, permitir o uso de senhas eletrônicas bloqueando o acesso a informações, facilita também a delegação de autoridade, facilita a integração com softwares de apoio à decisão. Uma grande vantagem do formulário eletrônico que rompe uma cultura de 4.000 anos, que é a cultura do papel, do registro mecânico. Evita a propriedade de dados nas mãos de oportunistas e facilita o cálculo dos custos. Ainda permite atender o cliente satisfatoriamente, se ele bem adequado. Elimina estoques e consumo de papel, grande vantagem. Aumenta o nível cultural do funcionário, ou seja, exige que haja, né, a questão da digitação, de conhecer o software, que exige uma melhoria. E possibilita o lazer ao trabalhador, já que ele reduz, em parte, o tempo, né, o empregado para o preenchimento, o tempo empregado para levar de um setor para outro setor, porque tem toda uma distância a ser percorrida com aquele formulário. Então, essa é uma grande vantagem em relação aos formulários. Para formulários, eu não tenho certeza se passei já uma atividade para vocês. Se não, a gente pode verificar se vocês têm algum formulário de uso na organização que vocês gostariam de readequar, de verificar, de analisar, a gente pode fazer isso também. Então, quanto a formulários, a importância que ele tem como um elemento de comunicação, de levar informação de um setor a outro.